Você. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? O pessoal está muito para trás, se quiser vir um pouquinho para frente, mas quiser ficar à vontade também, tá todo mundo aí atrás hoje. Quando o pastor Renato me deu essa oportunidade de ministrar hoje, e eu venho alguns dias numa intimidade com o Espírito Santo de Deus, e esses dias eu peguei um CD que o nosso amado pastor Renato me deu, não só um CD, ele me deu uma caixa de CD, e eu estava ouvindo uma ministração do W. Smith, sobre Deus de pactos, né? E aí eu estava naquela estrada que tem aqui embaixo, que vai até a nossa casa, onde é o quartel da polícia militar ali, e uma coisa veio no meu coração, o Espírito dizendo assim, vou falar com você através desse louvor. E eu não entendi, aí terminou, ele começou a ministrar uma palavra, e o Espírito Santo falou assim, volta, você não entendeu. Eu voltei, aí eu cheguei em casa, falei, Jaque, você precisa ouvir isso aqui. O Espírito Santo falou comigo através dessa mensagem. Ela falou, traduz aí, né, até brincou, traduz aí. Eu falei, Jaque, olha isso que ele está falando aqui. Aí eu não entendia muito bem, eu fui para o hospital esses dias, e o Senhor tem me levado a uma intimidade na hora do almoço, na minha hora de descanso, me fecho na minha sala, e eu me apeguei nessa palavra, o Espírito Santo falou assim, você vai ministrar essa palavra para a igreja. Talvez algumas pessoas não entendam, ou talvez todos entendam, ou talvez tem gente aqui nessa noite, velho de igreja, e talvez vai compreender essa ministração como eu compreendi agora, com 30 anos de igreja. Nasci na igreja, minha mãe é pastora, então caminhei bastante tempo na igreja, e a gente vive uma vida de igreja, não com Cristo. E o Senhor me trouxe essa palavra, eu queria ministrar com vocês. Eu vou trabalhar alguns textos, mas o texto que eu vou usar como parâmetro é Romanos 4:25. Diz assim, a qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E aí você me pergunta, para quem gosta de anotar, qual que é o tema da mensagem? Qual que é o tema da palavra? E ontem eu vindo no carro, ouvindo essa ministração, pregando para mim mesmo no carro, que eu tenho esse costume, eu venho na marginal falando comigo mesmo, passo apelo, às vezes até aceito Jesus novamente, estou brincando, mas é gostoso essa prática, isso vale a pena, porque você acaba se corrigindo. Aí eu falei, Senhor, eu ainda não entendi aonde o Senhor quer chegar. Aí na hora veio assim, a alegria na cruz. Eu falei, Deus, como assim? Eu queria levar a igreja a se entender um pouco mais sobre o que é alegria da cruz. O que é alegria na cruz? Aí você me pergunta, como você vem falar de alegria? Porque cruz é morte, cruz é dor, cruz é choro. E eu concordo com você. Eu me peguei nessa crise. Mas você também tem que concordar que ela não pode ser só choro a vida inteira. Como as nossas vidas não podem ser só choro a vida inteira. Ela não pode ser luto por toda a sua vida. Nós não podemos andar nesta vida a todo tempo com a cabeça baixa, olhando para a cruz, olhando para ela como perda, como morte, como tristeza. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para a cruz e ver alegria. Eu quero te levar hoje a andar um pouco no Antigo Testamento, e talvez você entender um pouquinho mais o que é a alegria da cruz, viver uma vida nova perante Cristo. Eu quero te incomodar nessa noite, a você andar comigo um pouquinho no Antigo Testamento, olhar como os homens antigamente viam Deus, como os homens antigamente se alegravam em Deus, e como Cristo na cruz traz uma nova horizonte, uma nova imagem de alegria. Eu queria te levar a entender como era o perdão do Antigo Testamento. O Novo Testamento, um dos poucos textos que traz essa reflexão é em Hebreus. Hebreus é um dos poucos livros que relata isso. E eu queria falar um pouco sobre o sumo sacerdote e o sacerdote.
Hebreus 5:1 diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus, a apresentar ofertas e sacrifícios pelos seus pecados. Naquela época, antigamente, só para te trazer um pouquinho à tona, aonde eu quero chegar, eu pedi para o Felipe, se ele puder só pôr ali a imagem do tabernáculo do Senhor. No tabernáculo do Senhor, algumas pessoas só podiam entrar naquela época. Só algumas pessoas podiam adentrar naquela época. O sacerdote, que era aquela pessoa, existiam duas formas de pessoas: o sacerdote e o profeta naquela época. O sacerdote era aquele que levava o homem a Deus, e o profeta era aquele que levava Deus ao homem. Eram essas duas formas de pensamento naquela época. O sacerdote era aquele que levava o homem a Deus, e o profeta era aquele que levava Deus ao homem. E existia também aquele que era o sumo sacerdote, era o principal sacerdote judaico daquela época. E ele vem de uma descendência de Arão e de seus filhos, que eram aqueles que foram separados para exercer esse cargo do sumo sacerdote. Depois, se você quiser entender, vai em Êxodo 28:1, 40, 12 ao 15. E você vai entender como que segue passando esse cargo de sumo sacerdote dentro da família de Arão. Está ali a imagem? Não? Então beleza. Depois eu explico para vocês. Mas existia no tabernáculo alguns espaços aonde dentro aqui ficava a Arca da Aliança, como se fosse aqui na igreja. E dentro desse espaço só o sumo sacerdote podia adentrar. Só o sumo sacerdote tinha acesso. E esse homem, só ele tinha acesso aqui, porque esse momento, naquela época, quando o povo anualmente tinha uma forma de chegar a Deus e ver se Deus o perdoava. Só tinha uma forma do povo chegar a Deus e falar: Deus, eu pequei e eu preciso saber se o Senhor vai liberar perdão sobre o meu pecado. Só tinham essas duas formas. O sumo sacerdote que ia ter com Deus esse momento de particularidade. E é sobre esse desenho, sobre essa imagem que eu quero falar com você. Você imagine naquela época, você imagine naquele tempo, o povo ansioso, esperando o sumo sacerdote. E aquele homem, se você olhar a roupa que ele vestia, ele tinha que se purificar. E uma pessoa colocava essa roupa nele. E ele só entrava no Santo dos Santos, no átrio, onde tinha a Arca da Aliança, se ele tivesse purificado. E o povo ficava do lado de fora esperando. E ele entrava como se fosse com um sino amarrado na sua cinta. E fazia barulho, porque ele andava lá dentro e esse barulho fazia como um compasso. E o povo ficava ouvindo esse compasso. E entre aspas, esse era o sinal de aprovação ou não de Deus. Entre aspas, o sumo sacerdote é que entrava na presença de Deus. E esse povo ficava só ouvindo. Quando esse barulho parava, é porque esse homem foi consumido. Deus não absolveu de seus pecados. Mas tem um outro lado. Quando esse povo ficava ansioso, esperando alguma coisa acontecer, e aquele sumo sacerdote saía desse espaço, dessa concentração onde ele tinha com Deus, era um sinal que Deus tinha perdoado e daria mais um ano de perdão a esse povo. Agora eu te pergunto, imagine a alegria deste povo pela saída do sumo sacerdote, como a resposta de Deus: vocês estão perdoados por mais um ano. Você imagina aquele povo ansioso, esperando uma resposta, porque o povo naquela época tinha por esse costume: nós queremos um rei, nós queremos alguém que nos dirija. Vem Saul, Davi, Salomão, o povo desejou ter um rei, o povo desejou ter alguém que comandasse. E assim tinha o sumo sacerdote que tinha que trazer a aprovação de Deus para esse povo. Imagine nos dias de hoje se fosse assim.
Nós ficássemos na porta da igreja só esperando o pastor sair. Se o pastor não saísse, ele foi consumado, acabou. O Senhor não nos perdoou. O negócio ficou feio para o nosso lado. Deus tinha um sinal para o povo. Você imagine a alegria que esse povo tinha. E é onde eu quero chegar, eu começo a falar a partir de agora. Eu quero te levar a refletir uma coisa profunda da alegria da cruz de Cristo. Agora você imagine nós cristãos, que ficamos à frente da cruz por 3 dias. Jesus Cristo veio como sacerdote, e Ele veio como redentor do povo. Eu vou me colocar nessa situação, porque é isso que o Senhor me levou nessa tarde a pensar. Imagine você naquela época, filho. Você vendo Jesus Cristo tomar aquelas chibatadas todas. Você vê Jesus Cristo com aquela coroa de espinho, indo àquela cruz, indo ao Santo dos Santos, dizendo: eu vou até Deus buscar a liberação do pecado de vocês. Eu vou até o átrio, e o átrio é a cruz de Cristo, buscar a liberação do pecado de vocês. E o povo vendo ele indo. Você imagina aquela cena, aquela dor, aquela angústia. E talvez seria a minha dúvida e a sua se nós estivéssemos naquele momento. Será que ele volta? Será que ele volta? Adão pecou lá no início. E esse pecado vem vindo, vem nos perseguindo. Mas nós temos um sumo sacerdote que se chama Jesus Cristo. Ele foi para esse átrio. Ele foi consumado. Ele foi para a cruz. E nós estamos ali à beira da cruz. Nós estamos à beira do Calvário. Mas uma coisa eu queria te dizer. É aí que está a alegria da cruz. Porque no terceiro dia, ele sai. Diz assim: filho, eu não te perdoo por 1 ano. Eu não te perdoo por 1 semana. Eu não te perdoo por 1 dia. Eu te perdoo pela eternidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? Era para você dar um brado de alegria, porque ele morreu na cruz. Não foi por 1 dia, não foi por 1 semana, não foi por 1 ano, foi pela eternidade. A hora que eu entendi isso, eu comecei a chorar, porque eu falei: Senhor, se aquele povo por 1 ano fez festa, ainda nós choramos perante a cruz por uma eternidade. Por que eu não estou entendendo isso? Por que eu não estou entendendo isso? Em relação ao cristianismo, nos dias de hoje, o termo sacerdote não pode ser aplicado a não ser a Jesus Cristo. Jesus Cristo, no Novo Testamento, quem mais relata sobre isso, quem mais relata sobre a sua forma de sacerdote, como a sua forma de redentor, é em Hebreus. Hebreus 7. Depois, se você quiser ler em casa, entender um pouco mais sobre isso. O sacerdócio de Cristo é a nova tônica da Epístola de Hebreus. E ele emprega-se a mostrar a diferença entre a imaturidade espiritual e a maturidade espiritual. Porque os cristãos em Hebreus conheciam Cristo como Redentor, mas eles deviam também conhecê-los como sacerdote. Porque ofereceu a oportunidade de um livre e corajoso acesso a Deus em todos os tempos. Aquele povo teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como sacerdote. Porque ele foi dado por Deus para não ter mais essa necessidade
de sumo sacerdote até o templo, porque o intermédio entre o homem e Deus passa a ser Jesus Cristo. O sacerdócio é Cristo, é considerado como estável, eterno, não sendo mais, jamais, delegado a qualquer outra pessoa. Hebreus 7:24 diz: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Este é caráter do sacerdócio, é devido ao fato que o sacrifício que Jesus Cristo é superior ao sacrifício do Antigo Testamento, pois ele é completo, espiritual e eficaz para a sua redenção. Hebreus 10, 11 ao 14. E assim, todo sacerdócio aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca puderam tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escábulos dos seus pés, porque como um só oblação aperfeiçoou para sempre o que são santificados. Você está entendendo? Deste modo, o sacerdócio de Cristo nos ensina aquela grande verdade do que é o cristianismo, uma religião de acesso. Ele nos revela uma exortação: aproximai-vos de mim, filho. Em Cristo, todos os crentes são considerados como sacerdotes. Mas o ministro do Evangelho, distinto na verdade do leigo, nunca no Novo Testamento é mencionado como sacerdote. Ele é presbítero, ancião. Palavras que têm como ideia inteiramente diferente. Mesmo sacerdócio, na referência aos crentes, nunca está associado com cristãos individuais, mas tenha-se em vista a sua capacidade de cooperação ao sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5: mas vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, a sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A verdade fundamental a respeito do sacerdócio está no Novo Testamento, e é esta. Mas uma coisa também o Senhor me disse: há alguns sacerdócios hoje em nossa nação que estão se perdendo. Eu vinha vindo no caminho com essa ministração, e o Senhor falou assim: ainda existe mais um grupo de sacerdotes nos dias de hoje. Cadê os sacerdotes das suas casas? Cadê os sacerdotes dos seus casamentos? Cadê o sacerdote dos seus filhos? Porque o sacerdote do seu lar leva a sua família a Deus. O sacerdote do seu lar leva os seus filhos a Deus. O sacerdote do seu lar chama a sua casa em oração. O sacerdote da sua casa chama a sua casa em jejum. O sacerdote da sua casa não permite que as coisas más entrem no seu lar. E o Senhor foi me trazendo isso. Jesus entrou no Santo dos Santos com sangue. Ele entrou com a sua própria vida no Santo dos Santos. Jesus não ofereceu o seu sangue num tabernáculo físico, feito pelas mãos humanas, não. Jesus ofereceu o seu próprio sangue na presença de Deus nos céus. Jesus se apresentou como sumo sacerdote. Cristo sai hoje do Santo dos Santos para dizer isso para você. Você precisa voltar a viver a alegria do altar. Você precisa voltar à alegria da cruz.
Você precisa voltar à alegria de Cristo na tua vida. Porque muitas das vezes você está olhando aqui para frente, para o pastor Ismael, para o pastor Renato, ou para quem seja a pessoa que está aqui na frente, esperando que ela saia desse púlpito aqui, com o sino tocando e diz: você está perdoado por mais um ano. Aí o pastor não sai, não fala nada para você, e você continua nas suas crises de vida. Porque o sacerdote é Jesus Cristo. Ele te leva até Deus. O pastor pode te mostrar o caminho até Deus. Ele não pode te levar até Deus. O teu marido, a tua esposa, podem te ajudar o caminho até Deus, mas eles não podem te levar até Deus. E Deus simplificou as coisas para você. Se imagine se hoje fosse como antigamente. Eu acho que eu não estaria aqui. Como nós pecamos. Eu falei: Deus, eu comecei a olhar o Evangelho por outra percepção. Eu estava vivendo o Evangelho do Antigo Testamento, buscando o perdão para o dia seguinte. E quando você busca o perdão para o dia seguinte, quando você busca o perdão para o ano, quando você busca o perdão para o mês, você não tem dentro de você o arrependimento. Como disse muito bem o Renato esses dias, você precisa ter isso dentro de você, para você viver uma nova vida. Você só começa a entender Jesus Cristo e ter a alegria da cruz, quando você olha para Ele e diz: Ele foi para a cruz por mim, Ele entregou a sua vida por mim, e Ele me deu vida eterna. E não mais essa mesquinhez de um mês, de um dia. Aquele que confessar o meu nome será salvo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É muito, muito profundo o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Por isso que eu falei que talvez muitas pessoas não vão entender a profundidade que eu estou falando aqui. Mas você vai ruminar isso a semana inteira. Vai ler um pouco sobre o tabernáculo de Deus. Vai ver como aqui era o ritual para entrar no Santo dos Santos. O incenso não podia parar naquele lugar. Imagine o medo daquelas pessoas. Como eles estavam presos aos seus pecados. Será que hoje eu vou ser liberto? Ai meu Deus, será que hoje Deus? Será que hoje Deus? Eu imagino o alívio quando ele via aquele sacerdote saindo. Eu imagino o desespero quando o sino parava e ele não saía. Talvez você esteja ouvindo o sino tocar lá longe e você está com medo. Medo, medo. E o medo te impede de vencer. O medo te impede de crescer. O medo te impede de ver Cristo. O medo te impede de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas uma coisa eu aprendi olhando para aquela história do Antigo Testamento. Eles não iam para a casa do Senhor sem se purificar. E o Senhor começou a falar isso no meu coração. Algum tempo atrás, quando eu vim ministrar no congresso de louvor, o Senhor tem me ensinado isso. Se edifica a todo momento. Fala em línguas. Edifica-se a si mesmo. Você precisa ser forte para vencer o pecado. Não é porque Ele morreu na cruz e você está livre disso que você vai sair daqui pecando. Isso é um serviço diário. Isso é uma vida diária. É olhando para a cruz, Ele não está mais lá. Mas eu preciso ser como Ele. Eu preciso ser como Ele. Eu preciso ser sacerdote na minha casa. Eu preciso ser exemplo na minha casa. Você pode ver famílias quebradas, famílias destruídas, porque o homem não foi sacerdote em casa. A justificativa de muita gente é porque não teve sacerdócio em casa.
E o Senhor ministrava isso ao meu coração. E se muitas das vezes você não teve referência de sacerdócio, referencie em Deus. Referencie-se em Jesus Cristo. Porque Ele foi santo e Ele continua sendo santo. Não é porque seu pai não foi santo que você também não vai ser. Não é porque seus familiares não foram santos que você também não vai ser. Você pode mudar a sua história e é hoje. Você pode voltar até a alegria do altar e é hoje. Você pode voltar até a alegria da cruz e é hoje. Só basta você esquecer o Antigo Testamento, nesse contexto que eu falei, e viver o Novo Testamento. Jesus Cristo, esse ressurreto, por você e por mim. Eu queria que você, nesse momento, fechasse teus olhos. Eu queria te levar a uma reflexão. Eu queria que você começasse a conversar com Deus. O Senhor tem me inquietado esses dias, porque nós somos vistos pelas pessoas, nós somos admirados pelas pessoas, nós somos representantes de Cristo na terra, nós somos representantes de Cristo por onde passamos. E muitas das vezes, nós estamos vivendo uma vida de pecado para ser perdoado por um dia. Você é perdoado e você peca de novo. Você é perdoado e você peca de novo. Sabe por que você faz isso? É porque você não foi consumido como no Antigo Testamento. Porque se você tivesse um espinho como Paulo nas suas costas, toda vez que você desviasse, ele cutucasse você, você ia pensar duas vezes. Mas não. Jesus Cristo te deu o livre-arbítrio. Jesus Cristo disse que você é livre. Ser livre traz algumas consequências. Ser livre traz algumas responsabilidades. Eu queria te convidar a entrar na presença de Deus nessa noite. Eu queria te convidar nessa noite a olhar esse lugar como o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, aonde Deus está sentado no mais alto e sublime trono da adoração. E tem um sentado à sua direita, que se chama Jesus Cristo. E há pessoas aqui com peso nas suas costas. Você vem carregando esse peso há muito tempo, porque você não entendeu a alegria da cruz. Eu vinha com esses pesos, e o Senhor me tirou um alívio. Eu voltei a chorar na presença de Deus. Eu falei, que graça de amor é esse? Ele disse, filho, eu não fui para a cruz por um dia, por 2, por um mês. Eu fui para que você tenha vida e vida em abundância. Eu fui para a cruz para que o diabo não acusasse mais você. Eu fui para a cruz para que você tenha acesso a Deus direto. Eu sou o passaporte, livre acesso a Deus. Há quanto tempo você não tem buscado na intimidade comigo? Há quanto tempo você não tem chorado na minha presença? Há quanto tempo você não tem chorado dentro da minha casa? Há quanto tempo você não tem derramado lágrimas por amor àquilo que eu fiz na cruz por você? Você tem vivido um evangelho ralo, um evangelho simples, um evangelho podre. Até muitas das vezes você tem prosperado, muitas das vezes as coisas têm acontecido na tua mão, e não é porque é Deus, não é porque é Jesus, talvez seja porque você tem qualidades profissionais que fazem você ser assim.
Mas é em vão. Se você não tiver Cristo, se você não tiver Deus, você não vai ser nada. Vai ser simplesmente um bom profissional. Se você não tiver caráter, você não vai ser simplesmente um pai na sua casa e não um sacerdote. Se você não tiver princípios, os teus filhos não olham para você com autoridade sacerdotal. Porque quando teus filhos crescerem, vão olhar para você e vão dizer: isso que é sacerdote que eu li na Bíblia, pastor? Meu pai não foi isso não. Ele nunca me mostrou como que era buscar a presença de Deus. Eu nunca vi meu pai de joelhos. Eu nunca vi meu pai jejuando. Eu nunca vi meu pai chorando. Eu nunca vi meu pai chamar a família e orar no Natal, pedir bênção sobre a nossa casa. Eu nunca vi meu pai agradecer o alimento. Eu nunca vi meu pai jejuar. Isso não é sacerdote. E nós somos assim. As pessoas nos olham. Muitas das vezes não como sacerdotes, mas como os filhos legítimos de Jesus Cristo. Selados pelo sangue. Esse é meu filho, em quem me comprais. Ele é a menina dos meus olhos. Esse eu chamei pelo nome e trouxe para ser meu. E as pessoas têm olhado para você dizendo o que para você? Você é filho de Deus? Você é evangélico? Você é cristão? Sério mesmo? Está de brincadeira comigo. E é com você que eu queria falar nessa noite. Nós vamos estar ministrando um louvor, poderoso Deus. Pedir que a presença dele invada esse lugar. Eu queria te convidar na liberdade, ninguém vai orar por você. Mas aqui há um átrio do Senhor, aqui é o altar do Senhor. Se você é uma dessas pessoas que está com esse peso nas costas e quer viver essa liberdade, tirar esse peso, viver esse alívio, venha. Se você pudesse, prostre de joelhos perante o Senhor. Talvez faz tempo que você não tenha essa intimidade com Ele. Talvez faz tempo que você não chora na presença dEle. Você chora para filmes românticos, porque tem música que mexe com você. Mas você precisa chorar na presença de Deus, porque Ele mexeu o mundo por você. Ele parou o tempo por você. Ele para o sol por você. Ele para o ar por você. Se é com você que o Espírito Santo de Deus está falando, sai do seu lugar, vem em silêncio e se prostra perante o Senhor no altar. Ninguém vai orar com você. É você e Deus. É você, o sacerdote, Jesus Cristo e Deus. Talvez você esteja precisando ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja precisando ouvir a voz de Jesus Cristo. Talvez a alegria sumiu da sua vida e você está vivendo a alegria de um ano, a alegria de um dia, a alegria de 2 dias. O pastor terminou a palavra aqui no domingo, você sai feliz, na segunda-feira você já está triste de novo. Essa é a alegria de um dia. Mas eu quero te apresentar a alegria de uma eternidade. As pessoas olharem para você e dizer: que alegria é essa que você está vivendo? Em meio à crise você sorri. Em meio a perdas você sorri. Em meio a conta negativa você sorri. Em meio a dificuldades você sorri. É porque tem Jesus Cristo na minha vida.